Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vamos nós iniciarmos mais uma união. Nosso irmão Eduardo hoje está pregando em Nova Iguaçu e nos pediu, para estar substituindo. Nós vamos hoje falar sobre emergência no casamento. É lógico que quando a gente trata de assunto assim, aborda um assunto assim, algumas coisas nos vêm à mente, O que nós poderíamos considerar como emergências no nosso casamento? E nós, possivelmente, já passamos, e temos passado por situações que às vezes podem ser consideradas no nosso relacionamento como casos de emergência. Então vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a orientação, para que o que falamos aqui realmente possa edificar as nossas vidas, edificar a vida dos irmãos, nos ajudar, cada dia nesse sentido, de estarmos sempre tomando aqui, dominicalmente, essa vacina, para que nosso relacionamento, nosso casamento seja cada dia mais abençoado e abençoador. Ok? Então vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, na Tua presença. Fala ao nosso coração, ó Deus, alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra, porque dela esperamos, ó Deus, receber, Senhor, realmente graça e misericórdia. Nos ajude, ó Deus, oriente os nossos passos, nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, emergência no dia a dia. Existem pessoas aqui, que trabalham nessa área de socorrista, Todos vocês, com certeza, já passaram ou já viram situações semelhantes a esta. Alguém sendo socorrido numa via pública, depois de um acidente, e o bombeiro lá trabalhando a situação para movimentar aquela pessoa de maneira correta, sábia, para que ela tenha menos situações de situações que possam fazer ela ficar com menos trauma, de acordo com o que o acidente às vezes proporciona. Então, o bombeiro chega, coloca nela os aparatos, coloca na maca, tanto que nós, quando temos no nosso dia a dia, e visto isso, às vezes acontece um acidente, ou acontece conosco, eu mesmo já atropelei 2 motoqueiros, quer dizer, já 2 motoqueiros me atropelaram, mas como dizem que quem atropela motoqueiro, o motoqueiro nunca nos atropela, na verdade é um atropelamento, e nunca um acidente. Então nós vamos ver que nas emergências dos hospitais aparecem N casos de pessoas que vêm dessas emergências da rua, que vêm dessas emergências que acontecem em todos os locais. Então nós temos essas emergências. Mas eu na semana que eu falei aqui, já uns 2 meses atrás, eu tinha trocado aqui a questão das cores, E fui alvo até de bullying por parte de alguns que falaram que eu fiz uma troca aqui de cores. Porque quando a pessoa sai, nesse caso aqui específico, de um acidente na rua e vai para o hospital de pronto-socorro, na verdade é feita ali uma primeira atividade com ela, um primeiro recebimento dela, e depois normalmente essa pessoa é levada para uma sala, ou levada para um outro ambiente. E eu pude ver, isso não está bem claro, e aí eu vi, dessa vez, viu, Roberto? Para que a gente não pudesse ter dúvidas a respeito de como a pessoa é movimentada após o acidente. Aí nós temos 5 cores, mas nós vamos trabalhar apenas 3 cores: a verde, a amarela e a vermelha. Acerta as cores hoje. Hoje as cores vão estar acertadas. Isso nós tiramos da internet, então automaticamente são coisas certas, Nos UPAs da vida, nos Rochas Faria, e outros hospitais, automaticamente ocorre isso. Então, casos de pouca urgência, casos para atendimento preferencial, as unidades de atenção básica, o lugar da sala verde. A sala amarela já são casos urgentes, casos de gravidade moderada, necessidade de atendimento médico e sem risco imediato. A sala de emergência, mais é um caso gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato e risco de morte. Aí nós podemos pensar, uma sala onde você é levado após um acidente, onde você é colocado, onde você tem
uma classificação para que o médico ali avalie qual é a melhor sala, qual é o melhor ambiente que você deve estar para você então ser recuperado. A sala verde não é tão bonita assim nos hospitais, né? Mas é uma sala verde, né? Sala verde, como eu falei, é o primeiro exemplo, que é aqueles casos menos leves, né? Mais leves, aqueles casos primários, pequenos, onde não há tanta necessidade de tanta emergência. A sala amarela já é um pouquinho mais estruturada para receber aqueles doentes que realmente precisam de uma atenção um pouco maior. E a sala vermelha é aquela onde exige, né, para que o paciente sofra uma intervenção mais forte, para que haja condições dele sobreviver, porque há risco de morte. E fazendo uma analogia com respeito a essas salas, a esse socorro, a 193, me vem à mente falar sobre qual é o número que nós discamos quando nós estamos numa emergência do nosso casamento. Como que nós tratamos o nosso casamento quando ele está em risco? Ou como tratamos o casamento daquelas pessoas que nos procuram e os seus casamentos, os seus relacionamentos estão em risco? E muitas das vezes nós classificamos esses casamentos também em determinados tipos de posições. Olha, isso aí é uma coisa um pouco grave, né? Isso aí é uma coisa mais grave, isso aí é uma coisa que realmente é complicada, isso pode dar até o fim do casamento. E a gente tem uma classificação que a gente faz baseado no que a pessoa nos fala e baseado também na nossa percepção. Mas hoje eu queria ver com vocês que nós na verdade, não chamamos o 93. Nós, na verdade, temos um outro socorro, nós chamamos, que é esse aqui. Todos juntos? Vamos ver? Levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 8. Então o nosso número de emergência para o nosso casamento é 121. Na verdade, nós trocamos, né? A emergência física que pode sofrer lá fora, quando nós temos alguém que sofreu um acidente. Quando partimos para dentro do nosso relacionamento conjugal, nós vamos sempre ter que ter esse socorro, o socorro que vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, pergunta o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sim, admito que o meu casamento está doente. O que eu fiz para chegar nesta emergência? É necessário que o casal, que ou estamos aconselhando, ou somos nós mesmos, a gente entenda que nós estamos numa emergência. Seja ela uma emergência verde, seja ela uma emergência amarela, ou seja ela uma emergência vermelha. A admissão desse estado vai fazer com que a gente possa entender o que está se passando naquele relacionamento e ajudar com mais certeza aquela pessoa. Então eu tenho que admitir primeiramente que o meu casamento ou o casamento de quem eu estou ajudando ou de quem estou orientando está em emergência e que o que eu fiz, o que aquela pessoa fez para esse casamento chegar nessa emergência. Quais são alguns sintomas? As pessoas elegem prioridades erradas para que muitas das vezes o seu casamento entre em estado de emergência. Diz lá no Salmo 128, vamos ler? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero.
Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos. Haja paz em Israel. Salmo 128. Então, a prioridade de uma pessoa que não quer estar em emergência no seu casamento é sua mulher, correto? Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Alguns casais têm trocado isso aí e colocado algumas outras prioridades. A mulher ou o marido, né? Aqui está falando da mulher, né? Se tratando de um homem falando, tem colocado outras prioridades. E a mulher, ela vem às vezes num plano um pouco mais abaixo. Tem colocado os amigos, tem colocado o trabalho, tem colocado os próprios filhos, enfim, tem feito com que não haja prioridade para a mulher. Há pessoas que dizem, né? Eu dou tudo pelos meus filhos, né? E o marido, isso aí pode ser descartado. Mas meus filhos não. Não mexe com meus filhos, não. Meus filhos, isso. E às vezes também com relação ao trabalho. Com relação ao trabalho, ele faz tudo pelo seu trabalho. Tudo que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ele faz no seu trabalho. Mas não dá à mulher a devida honra. Isso não coloca a mulher como prioridade. E ela, idem com relação a ele. Não coloca como prioridade. Então o salmista, ele fala isso. Primeiro, né, a mulher. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Depois, vem os filhos. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Veja os filhos dos filhos, né? A consequência, né? Você vai vendo a prioridade que você elegeu, que é a esposa. Depois você vai ter a prioridade dos filhos. Depois você vai ver os filhos dos filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, né? E a prosperidade sobre Israel. E aí a gente pode dizer, e a prosperidade dentro da sua casa, Então, para o casamento não entrar numa emergência, é necessário que se eleja prioridade. Vamos ver aqui. Está lá escrito lá em cima, não está dando para ver, porque eu acho que o Tata Show está um pouquinho fora. Seguir conselhos errados. Roboão recebeu o conselho de anciões. 1 Reis 12, 6 e 7. Desprezou, velho é quadrado, não sabe nada, cheira a formol. Os jovens estão com tudo, seguiu o conselho da sua tribo, como se diz lá, né, hoje, 1 Reis 12, 9 e 10. A falta de respeito trouxe o endurecimento. Eu peguei aqui o livro de Crônicas, capítulo 10, versículo de 6 a 11. Eu queria ler para os irmãos o que aconteceu com Roboão quando ele ouviu conselhos errados. E por isso, né, aconteceu o que aconteceu lá no reinado dele. E aí a gente vai fazer uma analogia para os nossos casamentos, né? Nós não estamos elegendo as prioridades e estamos seguindo conselhos errados. O rei Roboão perguntou às autoridades que o haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a respeito a este povo? Perguntou Roboão. Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, e se o agradares e deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Isso os anciões falaram para Roboão. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a esse povo que me diz: diminuí o jugo que meu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu pai, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes
pontiagudos. Esse foi, né, o conselho que Roboão tomou para si. E para que o casamento, às vezes, não entre numa emergência, não entre em colapso, ou não entre em uma situação onde tem que ir para uma emergência em sala vermelha, onde há risco de morte, e aí quando eu falo risco de morte, é risco de separação, a gente deve observar os conselhos que estão sendo dados aos casais. Tanto nós, que temos aconselhado, como também nós que recebemos conselhos. E às vezes, esses conselhos não têm sido conselhos realmente que vão ajudar aquele casal a sair muitas das vezes de uma emergência. Aqui está dizendo, né? Assim o reino de Israel foi dividido, 2 reis, e se enfraqueceram até a destruição. Cuidado com os conselhos errados. Lembre-se de 1 Coríntios 15, 33. Não despreze os anciões, nem os mais sábios. Saiba com quem você se aconselha. Né? Saiba com quem você se aconselha. Terceiros e parentes são os que mais nos aconselham. Nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, que são os parentes mais chegados, são as pessoas que mais nos aconselham. E eles, às vezes, oferecem para nós algum medicamento para o nosso casamento e que, às vezes, vão ter efeitos colaterais graves. E aí você começa a conversar com o casal e começa a ver que há uma situação difícil. E aí, o primeiro conselho que muitas vezes eles dão, né? Ela vai falar, né? Ou a pessoa, o outro vai falar e fala, olha, ele não te merece. Ele não te merece, ou ela não te merece. Você já fez todo o possível. Você já fez todo o possível. Eu te avisei que vocês não têm nada a ver um com o outro. Ele não vai tomar jeito. Você era muito mais feliz. Volte para a casa de seus pais e eles lhe acolherão. Você vai viver infeliz para o resto da vida? Não deu certo. Faça como fulano ou fulana. Dê um chute. Hoje em dia ninguém liga para isso não. Arrume outra. E aí nós vamos ver que existem esses vários conselhos que vão fazer com que você, casal, possa tomar uma atitude. E nem sempre esses conselhos vão te tirar de uma sala vermelha. Vão te tirar de uma emergência perigosa. Porque, voltando aqui atrás um pouquinho, né? Esses conselhos